Bom dia, queridos ouvintes, aqui nesta frequência sempre conversando ao vivo com vocês. E eu vou te falar coisas que vão te chocar hoje, mas no final você vai sentir um orgulho, mas aquele orgulho positivo e uma força de renovação. Você vai entender exatamente o que eu quero te dizer já já. Uma força de renovação muito grande. Então preste atenção. Você já deve ter ouvido falar sobre o Prêmio Nobel, né? Que é aquele super prêmio mundial dado para os pesquisadores da ciência que fizeram as grandes descobertas, aliás, descobertas muito relevantes para a humanidade, muitas delas, né? Então, tem Prêmio Nobel de Medicina, tem Prêmio Nobel de Química, tem Prêmio Nobel da Paz, né? E neste ano, em 2019, o Prêmio Nobel de Química foi para 3 pesquisadores que desenvolveram uma espécie de super bateria menos agressivas ao meio ambiente. Mas já foi há um certo tempo atrás, tá? Em 70 que eles fizeram essa descoberta, desenvolveram e tudo mais. Que é feita do mineral lítio, de íons de lítio. E isso para tudo, né? Como celulares, carros, com o objetivo principalmente de diminuir a questão dos fios, né? Se livrar dos combustíveis fósseis, etc. E além da descoberta feita, né? Além de tudo isso, dessa descoberta que foi feita pelo americano John, pelo britânico Stanley e pelo japonês Akira, uma descoberta que foi feita isso, né, como eu falei, nos anos 70, mas além disso nós podemos observar uma profunda importância que é a seguinte. O engenheiro John, ele tem 97 anos de idade, é extremamente ativo, professor inteligente, vai no laboratório todos os dias, participa da universidade, produtivo, tal como todos nós queremos ficar, não é? Verdade, não é verdade? Então, a gente quer ficar agora assim, a gente quer ficar depois assim, cada novo ano da nossa vida, a gente quer ficar com a cabeça boa, a gente quer ficar bem, ativo, produzindo. Então, né, cabeça lúcida, não é? Não é isso daí? Então, veja que coisa bonita isto, né? A pessoa com 97 anos de idade lúcida. E não para por aí, porque o britânico, americanizado, que é o Stanley, com 77 anos de idade, e o japonês Akira, professor também da universidade, aliás, ambos atuantes das universidades, cada um em seus lugares, né? Também ativo. Então, olha que maravilha. Olha, 77 anos de idade, 71 anos de idade, mas quando a gente fala 90... né? Nós estamos falando 97 anos de idade. Olha que coisa, gente. Então, são exemplos reais que envelhecer não significa perder a capacidade de nossas atividades mentais. Olha aí, entendeu? Podemos envelhecer, que envelhecer é algo natural, mas com saúde mental, com agilidade de pensar, com memória ativa, e este é o ponto. Mas necessitamos começar, para isso necessitamos começar agora, nesse momento, a gente não pode deixar para depois, então a gente precisa cuidar agora. Então, em relação a isso, eu lhe pergunto, qual é a sua idade mental? Aí a sua idade do seu cérebro, da atividade cerebral, qual é? O que você está fazendo para ser um exemplo tal como esses, hein? Sempre com boa cabeça. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde cerebral. Como anda a sua memória? Pergunta para você, como anda? Como anda a sua memória? Está esquecendo? Anda esquecida? Anda esquecido? Já sentiu aquele apagão? Quando está falando sobre algum assunto, de repente some da cabeça? Tem dificuldades de terminar determinadas tarefas? Começa e não consegue terminar?
A boa saúde cerebral depende de muitos fatores. É importante você entender isso. Aliás, nós precisamos identificar esses fatores. E mais importante, para trabalhar esses fatores, são exercícios físicos, exercícios mentais, bom oxigênio, boa oxigenação e bom oxigênio para o nosso cérebro, saber lidar com o estresse, boa alimentação, aliás, alimentação que realmente tenha nutrição, dormir bem, quer dizer, isso são pontos importantes para o desenvolvimento do cérebro. O cérebro parado não funciona legal. Aliás, tudo que para atrofia. Presta atenção, tudo que para atrofia. Parou um braço um tempo, vai atrofiar, vai ter dificuldade depois de retornar. Então a gente precisa continuidade nesta atividade. E o cérebro precisa ser nutrido. Caso ele não tenha o que necessita, aí a coisa começa a piorar. Então, da alimentação, por exemplo, nós temos várias substâncias que são boas, que refletem diretamente no funcionamento do nosso cérebro, e também tem alguns alimentos e algumas situações que são verdadeiros inimigos do nosso cérebro, da nossa saúde cerebral. Muitas vezes atuando diretamente no nosso humor, alterando o nosso humor, a nossa capacidade de aprender, atuando na memória, e aí afetado por todo esse consumo desses alimentos que não são favoráveis, equilibrados para nós. E principalmente quando a gente começa com uma coisa chamada intolerância, a gente não tolera mais aquele tipo de alimento. Então você sabe que a alimentação é diferente de nutrição, né? Toda vez que você se alimenta, está colocando para dentro de si, dentro do seu organismo, aquele elemento, aquela substância, aquele alimento. E se você estiver colocando algo que nutre, é diferente de você apenas jogar para dentro alguma coisa e não sabe como vai funcionar. E se não tem nenhum valor nutricional, além de não ser bem processado no seu organismo, ainda vai interferir em várias funções químicas, bioquímicas do nosso corpo e do nosso cérebro. Como, por exemplo, vocês sabem, vocês precisam saber que o glúten, a gluteína, ela tem esses fatores. Ela age não positivamente na atividade cerebral. Adoçantes artificiais também, viu, gente? Tem muita complicação. Glutamato monossódico, por exemplo, que tem em alguns temperos, isso é terrível para o nosso cérebro. Açúcar, excesso de açúcar, alta glicose, determinados açúcares refinados, tem aí umas situações que podem prejudicar. Tudo precisa ser em equilíbrio. Flúor, por exemplo, também é um caminho que pode prejudicar o nosso cérebro. Olha quantas coisas. Metais pesados, entendeu? Intoxicação com metais pesados. Então, temos vários fatores que podem interferir. E como a gente está em contato com tudo, certo? Você, eu, todos nós, a gente precisa o quê? Precisa ter segurança, proteção. Como que a gente vai fazer isso? O que a gente pode fazer? Então, além de evitar determinados tipos de alimentos e situações que venham a se contaminar e tudo mais, a gente precisa treinar o cérebro. Nós necessitamos ler, praticar exercícios, respirar, relaxar, dormir bem, como eu já vim falando desde o início. Outra questão muito importante é nutrir a nossa energia, a nossa força, a nossa usina de energia. E a nossa usina de energia, se você não conhece, ela se chama mitocôndria. A mitocôndria está lá dentro da célula, ela fica lá dentro da célula, ela tem essa função, produção de energia, para a renovação das nossas células cerebrais, das nossas células do corpo, para produzir energia de vida na nossa existência, no nosso caminho. Mas se você não cuida bem das mitocôndrias, você não está cuidando bem da sua energia, você não está cuidando bem da sua vida. E a gente pode cuidar bem dessas mitocôndrias que estão lá dentro das células, da nossa usina de força. É dando os nutrientes necessários que ela necessita para produzir a sua função. Entenderam? E a mitocôndria, que nomão, A mitocôndria, essa nossa amiga da vida, ela nos dá a possibilidade de ter, por exemplo, agilidade no pensamento, capacidade mental, porque as células que têm mais mitocôndria são as células cerebrais e também as células dos nossos músculos. Então, aí, veja a necessidade da gente nutrir ela. E sabe o que nutre? Vitaminas, minerais,
nutrição adequada, determinados fitonutrientes, ou seja, nutrientes que se encontram em plantas. Exatamente, isso nutre a mitocôndria, auxilia a atividade dela. E isto para várias idades. Quando a gente preserva esse caminho, nós estamos preservando a nossa vida. Então vamos mais profundamente nessas possibilidades de nutrientes que podem auxiliar a nossa cognição, a nossa capacidade de aprender melhor, a nossa capacidade de lidar melhor com o estresse, a nossa capacidade de não perder a lembrança, a memória, né? Fazer com que a nossa mente, nosso cérebro esteja bem. Vamos começar então com alguns fitonutrientes. Agora é hora da planta medicinal do dia, do xamã cientista. Vocês possivelmente já ouviram falar de uma coisa chamada ginkgo biloba, ou ginkgo biloba. Ginkgo biloba é uma planta, certo? Muito utilizada para os benefícios do cérebro. Exatamente, muito importante. Então, rapidinho, eu vou te dizer o que ela faz. Ela protege o cérebro, melhora a circulação periférica de sangue, trata até isquemia cerebral. Ela é muito utilizada para isto. Outra planta utilizada para isso é o guaraná. O guaraná é muito bom, é o nosso guaraná do Brasil. Ele é muito positivo para isso, para o cérebro, para o coração, tá? Então temos possibilidades várias. Então, se você quer saber mais sobre essas plantas, que eu falei rapidinho, quer entender como ela funciona, como utilizar, fique atento que logo eu vou te passar o meu WhatsApp e aí eu te conto tudo mais profundamente, você vai ter mais possibilidades em relação a entender a atividade dessas plantas, tá bom? Você está ouvindo o programa Xamã Cientista, eu sou o Dr. Sérgio Prankiewicz, reconhecido também como Rami Xanaitá, porque sou líder espiritual, pajé de uma tradição antiga e milenar chamada Tubacuaçu, mas também sou da ciência, eu reúno esses dois universos. Exatamente por causa de minhas formações e especializações acadêmicas, porque eu sou especialista em nutriendocrinologia funcional e prevenção de doenças relacionadas às diferentes idades. Sou farmacêutico, bioquímico, especialista em fitoterápico, já faço um trabalho intenso e público há mais de 25 anos, tá? Tenho muito tempo aí de experiência nessa área e venho fazendo esse trabalho como um todo. E com todo esse caminho, eu vim fazendo produtos para que as pessoas tenham acesso. Produtos que envolvam, que envolvam nutrientes, que envolvam vitaminas, que envolvam qualidade de vida, saúde e que não são medicamentos, é aquilo que o organismo precisa. E hoje nós estamos falando sobre saúde cerebral. Vou falar agora de nutrientes que vão auxiliar melhor nesta sua situação, nessa nossa situação, na situação de todos nós. Você também já ouviu falar do ômega 3. Ômega 3, aquele óleo que tem lá nos peixes, principalmente peixes de água fria e profundas, que é o melhor, né? Que não tem ali contaminação com mercúrio, tá certo? E principalmente que tem um alto teor de EPA, mais ou menos 660 miligramas, é um exemplo, e um DHA de 440 miligramas, por exemplo. Quer dizer, o teor ele precisa ser alto para ser funcionante para o nosso cérebro também. O ômega 3 possui diversos benefícios para a saúde. Então, vou falar aí para vocês 10 principais benefícios. Então, alimento para o cérebro, essencial o ômega 3, tá? Reduz o colesterol, reduz o risco de doenças cardiovasculares, reduz as chances de depressão, reduz os riscos de doenças várias no organismo, porque ele tem um processo anti-inflamatório, reduz a pressão arterial, reduz os riscos de doenças cerebrais. Veja, então a gente pode utilizar o ômega como prevenção. Aí você fala assim, o ômega resolve tudo? Não. O que resolve são vários elementos reunidos, não é uma coisa só que resolve, tá? Diminui sintomas de artrite reumatoide, ajuda no desempenho físico,
foco, né? Reduz os sintomas de falta de concentração e de atenção, auxilia também em pessoas que estão precisando fazer a ação de perda de peso, ou seja, do gerenciamento do seu peso para a sua saúde. Aliás, o melhor é saúde para emagrecer e não emagrecer para ter saúde, tá? Então você precisa ter primeiro saúde para depois emagrecer. E você tem essa possibilidade de utilizar. Tem o ômega tanto vegetal, que a gente pode encontrar, por exemplo, em alguns elementos, como, por exemplo, a linhaça dourada, né? E tem também o ômega animal, que faz todas essas ações que eu te falei aí. Tem uma outra substância também provinda da natureza chamada ubiquinol. O ubiquinol é uma coisa chamada coenzima Q10 reduzida, muito importante para nós, para o cérebro e principalmente para a mitocôndria, para melhorar a atividade do nosso cérebro e fazer aquela manutenção adequada, porque a gente precisa manter, né, a qualidade de atividade cerebral. Então ela tem uma ação antioxidante, ela atua na eliminação do excesso de radicais livres, melhora as nossas defesas imunológicas, melhora o rendimento e performance em um determinado exercício que a gente faça, melhora o fluxo do sangue, estimula a capacidade da percepção, da cognição, como por exemplo a memória, o aprendizado, a atenção, estimula a produção lá no sistema imunológico dos anticorpos, tá? Retarda os processos do envelhecimento, que pode ser acelerado. Envelhecer é natural, mas pode ser acelerado. E até atua na prevenção de enxaquecas. Veja quantos benefícios tem, por exemplo, a coenzima Q10 reduzido, o ubiquinol, que importância que tem para a nossa vida como um alimento, como um nutriente que a gente pode utilizar continuamente para o nosso organismo, para as mitocôndrias que estão lá nas nossas células cerebrais. Que coisa boa, que coisa muito boa que a gente faz e pode fazer conosco. Olha aí. Então você entendeu bem? Não adianta você querer que as coisas funcionem sem você não fazer nada. Entenda que cada dia da nossa vida e cada momento nós estamos gastando da atividade do nosso corpo. Se nós não tivermos a energia necessária para viver o dia presente, nós não conseguimos ir à frente. Aliás, o organismo, presta atenção, o organismo, ele está preparado para funcionar agora. Ele não está preparado para funcionar amanhã. Ele está te dando vida, está nos dando vida agora. Então, o que ele precisar, ele vai correr atrás. Entendeu? A mesma coisa a nossa cabeça, o nosso cérebro, os nossos neurônios, as células cerebrais, a transmissão dos neurotransmissores, né? Por exemplo, a serotonina, que produz bom humor, etc. E para isso ocorrer, a gente precisa o quê? Cuidar, continuidade, exercitar a mente, nutrir. Nós nutrimos o nosso corpo, nós precisamos nutrir o cérebro. Talvez seja a primeira vez que você tenha ouvido de uma coisa chamada nutrição cerebral, mas existe. Nutrição cerebral envolve várias substâncias que a gente pode colocar dentro do nosso organismo, que são nutrientes, vitaminas, minerais, fitonutrientes, que vai através do nosso sangue, por meio da circulação, atuar na atividade do nosso cérebro positivamente, dando o que ele precisa. O nosso cérebro, por exemplo, ele tem alimentos importantes e básicos. Ele precisa de glicose, ele precisa de uma coisa chamada corpos cetônicos. Se não existir ali elementos que produzam isto, o nosso cérebro não funciona bem. Porém, se você der excesso de glicose, se a sua glicose, hiperglicemia estiver lá em cima, você, ao invés de produzir benefícios para o cérebro, você está fazendo com que o cérebro entre em um processo oxidativo, tenha mais produção de radicais livres, provoque processos inflamatórios no seu organismo, e isso prejudica a nossa qualidade de vida. Tá certo? Então,
tudo isso que eu te falei e esses nutrientes que eu te falei, do ômega 3, que eu te falei, do ubiquinol, eu tenho para lhe fornecer, do guaraná e tudo mais, eu tenho para lhe fornecer. E para os 10 primeiros ouvintes, presta atenção, para os 10 primeiros ouvintes eu vou dar um super desconto especial, tá? No dia de hoje. E se você, você vai ligar, você vai comprar, além do desconto, eu vou te dar gratuito o pó de guaraná para você utilizar. Tá bom? Então, você ligou, só que é os 10 primeiros apenas, tá? Isso porque eu estou falando da importância de nutrir o nosso cérebro, né? Mas isso é para os 10 primeiros, tá certo? Então, você ouvinte, além de tudo, além do desconto, ainda pode parcelar em 4 vezes sem juros. Já eu te falo o WhatsApp aí, tá? Já. Você pode acompanhar todo o meu trabalho no YouTube, você pode acompanhar no Facebook também, no Instagram. Marca aí o meu WhatsApp agora, ó. Se você não for de São Paulo, 11 na frente, 956067837. Vou falar mais devagar para você marcar. 956067837. E o telefone? 4858-1262. 4858-1262. Se você não pegou, já eu te falo de novo, tá certo? Já eu te passo novamente. Aliás, preste atenção, dia 28 de outubro é o Dia Mundial da Melhor Idade e eu vou lançar a abertura do meu grupo de membros, que é Envelhecimento com Saúde, Viver Mais e Melhor. É assim mesmo, tá? Então, você vai receber, você que participar ser um membro do meu grupo, você vai receber tudo pelo celular. Você não vai precisar me procurar, nada, até mim, não. Você vai receber dicas, tudo pelo celular. Eu vou te passar dicas, vídeos gravados, especialmente para orientar você no dia a dia. Para as mulheres, dicas sobre melhoria dos cabelos, da pele, dos ossos. E também para os homens, dicas sobre força muscular, coração e muito mais. Para todos, melhoria do cérebro, cuidar da visão, da audição, né? De forma prática, entendeu? É importante de forma prática e fazer com que o seu dia seja cada vez melhor. Você não necessita vir até mim, você vai receber no conforto da sua casa, no seu celular, você vai ter muita informação, tá certo? Você vai exercitar sua mente, seu corpo, mostrar e renovar sempre, mostrar o seu potencial. E isso é um trabalho, como vocês estão vendo, que exige tempo, muito conhecimento meu, então eu vou cobrar. Tem lá um valor mensal, porém um valor que é possível de você pagar sem que atinja os seus compromissos, pode ter certeza disso. Mas para ser um membro, você tem que querer fazer essas mudanças e tem que mandar uma mensagem para eu te incluir na lista, tá? Que vai ser lá no dia 28 que a gente vai começar. Você realmente, para participar, você precisa mandar a sua mensagem e pegar mais informações. E mostrar o seu potencial, a sua sabedoria, a sua capacidade de viver mais e viver melhor, porque envelhecimento é natural, mas precisa ser com saúde. Você tem que mandar a mensagem pelo WhatsApp. Marca aí, 11 956067837, 956067837 ou pelo telefone 4858-1262. 4858-1262. Dia 27 eu tenho um curso presencial que é o preparo de cosméticos naturais, que eu ensino a fazer sabonete natural, vegano, totalmente natural, creme hidratante, desodorante. Você pode também pelo mesmo WhatsApp e telefone fazer assim, as suas perguntas e ter mais informações. É dia 27/10 agora. E eu quero te convidar para todas as atividades que eu realizo na quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 17 horas, lá na instituição Arata Embaitaí, que fica na rua João Mafra 605, que é aquele tratamento gratuito, xamânico, tá certo? É só você entrar em contato pelo mesmo WhatsApp
ou mesmo que você queira passar comigo pessoal ou via, né, Skype, etc. Eu faço à distância um aconselhamento, orientações para você, ou mesmo presencial, é só marcar comigo. Vou te passar finalmente aqui novamente o WhatsApp, 956067837, 956067837, coloca 11 na frente e estamos terminando o nosso programa. Tudo rapidinho, mas com coração e com amor. E lembre-se, cabeça boa sempre.